Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa aula sobre neurônios. Nela nós vamos ver algumas características gerais dos neurônios e vamos ver também três partes de um neurônio, que é o soma, dendritos e axônio. Então vamos começar lá com características gerais dos neurônios. O que é um neurônio? O neurônio ele é uma célula do nosso sistema nervoso que juntamente com as células da glia ou células gliais, ou neuróglia, como alguns chamam, formam aí o nosso tecido nervoso. Então é graças aos neurônios que nós conseguimos perceber mudanças que acontecem no ambiente, por exemplo, sentir um cheiro, e graças também aos neurônios que eles conseguem captar essa mudança que aconteceu no ambiente, transmitir para outros neurônios e comandar alguma resposta frente a essa mudança que aconteceu no ambiente. Se a gente pensar em termos de números de neurônios, no nosso encéfalo foi estimado que temos em torno de 86 bilhões de neurônios, sendo que a maior parte desses neurônios está numa região que é conhecida como cerebelo, que está representada por essa parte em vermelho. Então, não é a maior parte do encéfalo que contém aí a maior parte desses neurônios estimados. Essa maior parte está na região do cerebelo. Agora vamos para as partes do neurônio. Vamos começar então com o soma. O soma, o que ele é? Essa figura que está ilustrando, temos então um neurônio, que ele foi seccionado, ele foi aberto, então aqui está mostrando. Essa porção mais arredondada é o soma ou corpo celular. Então nessa região nós encontramos o núcleo do neurônio, as organelas imersas e o citosol, que é um líquido, um fluido, né, salino, que ele é rico em potássio. E aí, então, dessa região esférica do neurônio, podemos ver, então, projeções que saem dele, que são os dendritos e os axônios. Então, essas projeções elas vão ser chamadas de neuritos. E esses neuritos podem ser dendritos ou podem ser axônios. Então vamos começar com os dendritos. Os dendritos, o que é que eles são? Eles são essas projeções que saem do soma e que eles são especializados em receber informações. Então eles acabam funcionando como se fosse uma antena. E aí eles recebem informações de outros neurônios ou, por exemplo, do ambiente, quando você detecta algum cheiro, por exemplo. Nessa figura aqui, nessas duas figuras, elas ilustram essas estruturas que estão representadas por essas partes, né? Tudo isso daqui nós chamamos de dendritos. Toda essa região. Então, esses prolongamentos aqui são esses ramos, né? São os dendritos. E aí, se a gente pega todos esses ramos, que são essas partes aqui que eu estou desenhando, o conjunto de todos esses ramos nós chamamos de árvore ou arborização dendrítica. E em alguns neurônios, essas estruturas, né, esses dendritos vão possuir estruturas que nós chamamos de espinhos dendríticos, que são pequenas bolsinhas, que estão representadas aqui, que se projetam dos dendritos. E essas estruturas, esses espinhos dendríticos, são importantes para a realização das sinapses, ou seja, a comunicação com algum outro neurônio. Vai ter uma aula só sobre sinapses. Então, essa parte do neurônio, esse tipo de neurito,
que é responsável por receber informações. Temos também aí o axônio, que, por outro lado, é responsável por enviar informações. E o axônio, ele é uma estrutura que é exclusiva dos neurônios. Então, você não encontra axônio em nenhuma outra célula. Como eu falei, é responsável por enviar informações. E se a gente for olhar para a estrutura do axônio, podemos dividir ele em 3 partes, que é o cone de implantação, é a região aqui mais próxima ao soma, onde ele se encaixa nessa região aqui, como se fosse um formato de cone mesmo. Então, aqui seria o cone de implantação. Aí teríamos o axônio propriamente dito, que é toda essa extensão aqui do axônio. E, por fim, teríamos o terminal axonal ou o botão terminal, que seria essa porção final do axônio que ele vai fazer sinapse com algum outro neurônio ou alguma outra célula. E aí, né, esse axônio, em muitos neurônios, não em todos, mas em muitos, essa porção, esse axônio, ele é revestido por uma membrana que é chamada de bainha de mielina, que ela é formada basicamente por proteína e lipídio. Essa bainha de mielina, ela é importante para a condução da informação, ou seja, ela é importante para que a informação ela passe pelo axônio de forma rápida. E essa bainha de mielina, que está ilustrada aqui nessa figura, eu vou apagar esses riscos que eu fiz para ficar mais fácil de visualizar. Então, essa parte em azul, né, toda essa porção aqui em azul, é a que a gente chama de bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela não é contínua ao longo do axônio. Ela tem algumas interrupções. E essas interrupções a gente chama de nódulo de Ranvier, como está ilustrada aqui nessa figura, os nódulos de Ranvier. E eles são importantes para a condução dessa informação, essa informação que foi recebida aqui na região dos dendritos, passa pelo soma e vem aqui para o axônio. E nessa região nessa região onde vai acontecer o potencial de ação. E aí é o que a gente vai chamar de condução saltatória. Quando eu for falar somente sobre o envio da informação ao longo aí do axônio, ao longo do neurônio, eu vou explicar melhor sobre essa condução saltatória. Mas aí é só importante você saber que a bainha de mielina ela não é contínua, ela tem essas interrupções e nós chamamos de nódulos de Ranvier. Essa bainha de mielina, ela é formada por algumas células. No caso do sistema nervoso central, são os oligodendrócitos que formam essa bainha de mielina. Então, aqui nós temos o sistema nervoso central. Já no sistema nervoso periférico, são as células de Schwann que formam essa bainha de mielina. Então, os oligodendrócitos, uma característica deles é que um único oligodendrócito pode formar a bainha de mielina de vários neurônios, enquanto que as células de Schwann, apenas uma célula de Schwann forma uma parte da bainha de mielina de um neurônio, ou seja, você não encontra uma mesma célula de Schwann em 2 neurônios. Então, essas são algumas diferenças dos oligodendrócitos e das células de Schwann. Também vou abordar um pouco mais sobre elas na aula sobre células gliais. Bom, então, essa foi a nossa aula sobre neurônios. Abordei características gerais e algumas estruturas que são o soma, os dendritos e o axônio.
Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê aí na próxima aula. Tchau!